Bíblia comigo, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, o versículo de número 10. Aleluia, Jesus. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Aleluia, Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escrita estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Você pode, vamos dos assentos, a liberdade que o Espírito Santo de Deus te deu para adorar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. A palavra do livro de Daniel, ou a história do profeta Daniel, ela é muito conhecida em nosso meio. A história vai relatar para nós a invasão do rei Nabucodonosor, a cidade de Jerusalém, reino do sul, reino de Judá, por causa dos pecados de Jerusalém, por causa da idolatria, da desobediência do povo, por causa da insatisfação do povo para com Deus, e porque o povo não deu ouvidos à repreensão do Senhor. Vai se cumprir a palavra que o Senhor liberou através do antecessor de Daniel, Jeremias. Jeremias, capítulo de número 25, se eu não me engano, vai dizer que por 23 anos ele profetizou ao povo, por 23 anos ele alertou ao povo, para que o povo se arrependesse dos seus caminhos, para que o povo voltasse o seu coração a Deus, para que o povo voltasse à obediência ao Senhor, para que não cumprisse a palavra que o Senhor havia falado já ainda no capítulo 1, a partir do verso 13, que do norte viria o mal e tomaria a cidade de Jerusalém e o levaria cativo. Deus estava alertando o povo, porque não era a intenção de Deus que Babilônia tomasse, porque todas as vezes que Deus nos alerta quanto a um risco, quanto a algo que estamos fazendo de errado, não é a intenção do Senhor nos punir, é a intenção dele nos fazer saber que se nós não abandonarmos a prática errônea, se nós não sairmos do caminho ao qual estamos trilhando, vai acontecer aquilo que ele nos falou. Mas não é a intenção do Senhor repreender severamente o teu povo, porque Paulo vai nos esclarecer que a vontade do Senhor ela é agradável, ela é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, eu não consigo imaginar dentro desse contexto um Deus que queira coisas ruins para o seu povo. Só que a desobediência ela vai gerar, de certa forma e com certeza, uma causa ou uma consequência grave para nós. Era isso que Deus estava alertando através do profeta Jeremias. Por 23 anos Deus usou o profeta para exortar. Por 23 anos Deus usou o profeta até para confortar. Levou o profeta numa casa de oleiro, no capítulo 18, para mostrar para o povo que o povo tinha se quebrado, que o povo tinha se desviado. Mas ele era o Deus que poderia restaurar a aliança. Ele era o Deus que poderia refazer e que queria fazer isso. Da mesma forma que Jeremias vê o vaso se quebrando na mão do oleiro, é o que Deus queria fazer e é o que Jeremias fala para o povo. Da mesma forma que o vaso se quebra e o oleiro não joga fora como se fosse descartado, assim sois vós, ó igreja do Senhor, assim sois vós, ó casa de Israel, nas mãos do Senhor. O que é que Deus estava dizendo para o povo? Quem o povo foram vocês, e que com aliança foram vocês, quem desobedeceu foi vocês, mas quem quer trazer vocês de volta sou eu, quem quer restaurar sou eu, quem quer me conectar com vocês de novo sou eu, quem quer usar vocês sou eu. Quem sabe vocês como Jeremias não queiram ser usados, porque no começo do seu ministério, quando Deus o revela para que Deus o tinha chamado, a Bíblia é clara e ele vai dizer, revelar para nós, que ele meio que se esconde do chamado e ele se acha incapaz como todo ser humano. Quando Deus fala para ele para que o tinha chamado, que desde o ventre de sua mãe o conhecia e que antes mesmo dele ter saído de lá já tinha dado as nações como profeta, ele fala: Senhor,
eu não sei falar, pois eu sou como uma criança. Haja vista que todos nós somos mesmos incapazes em nós mesmos, em nossa força, de exercer o ministério que Deus nos confiou. Não existe em nós sabedoria, capacidade, força ou condição humana para exercer o ministério que Deus nos chamou. E a gente tem que levar em consideração que ser profeta diante de um povo que não quer ouvir a verdade, ninguém quer ser. Não é para qualquer um. Vim aqui falar a palavra que você quer ouvir, como todo mundo quer falar. Vim aqui pregar para você que Deus vai te honrar, vai te abençoar, que Deus vai abrir as portas, derramar chuva. É maravilhoso. E para isso todo mundo quer oportunidade. Mas apontar o dedo na cara do pecador, dizer para ele, ó, se arrepende ou Deus vai destruir tua casa. Se arrepende ou Deus vai enviar o mal contra ti. Se arrepende, pois Deus conhece o teu pecado. Ninguém quer. Ainda mais nos dias de hoje. Porque a palavra de confronto é rejeitada. E nós vivemos em um mundo em que as pessoas lutam por aceitação. A geração que mais luta por aceitação é essa. Quer ser aceita pelos amigos, aceita pelas redes sociais, aceita pelos familiares, pelos parentes. Somos a geração que mais busca ser aceita pelo mundo. Só que quando eu olho para o contexto do Evangelho bíblico, o Evangelho ele nos leva para um caminho totalmente de rejeição. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus e ela foi levantada para condenar o pecador. Então, de maneira nenhuma, eu vou conseguir, sendo fiel à palavra, a aceitação de um amigo meu que está no pecado. De maneira alguma, eu vou conseguir, sendo fiel à palavra, a aceitação de um tio que eu possa amar muito, mas que vive na prática do pecado. Porque a minha cultura, a minha palavra, o que eu devo defender, vai contra as ações que ele pratica, vai contra o estilo de vida que ele vive. E quando uma pessoa é confrontada em seu estilo, quando ela não quer mudar, o que ela faz? Ela rejeita a palavra e rejeita a pessoa que liberou também a palavra. Isso é o que acontece com o profeta Jeremias. Tanto é que foi dada a ele ordem para que não se casasse, porque o ministério dele é um ministério solitário. Jeremias não era uma pessoa que ia ter muitos amigos ao seu caminho. Isso é para vocês, jovens, entendam que o chamado de Deus na vida de vocês é maravilhoso e é grande. Eu digo não com muito, mas um pouco de experiência, porque na minha juventude eu quisera ter me aprofundado com Deus na idade que vocês têm aqui. Eu louvo a Deus pelo testemunho que Ele deu, mas quisera eu não ter sofrido o que eu sofri para conhecer a Deus. Só que eu entendo andar com Cristo, ser fiel a Cristo, viver uma vida que vai influenciar as pessoas através de Cristo, é viver uma vida de escolhas difíceis, é estar preparado para ser rejeitado. Ou você é rejeitado pelo mundo, aceito por Deus e é da tua salvação. Ou você vive uma vida com Deus, aceita pelo mundo, mas arriscado a perder a tua salvação definitiva. Eu não vim aqui para te trazer palavra dura, eu não vim para te confrontar pela palavra ou para dizer que eu sou melhor, não, mas para te mostrar que dentro da Bíblia, enquanto essa palavra for ministrada aos nossos corações, o que está escrito aqui é fiel para nós. Há somente dois caminhos, o estreito e o largo. E defender o Evangelho é um caminho de posicionamento e escolha. Deus confirma o ministério de Jeremias. Por 23 anos ele vai profetizar. O povo não vai dar ouvido. O povo vai descartar a palavra. Porque enquanto Jeremias está profetizando que Deus não está se agradando do povo, tem milhares, a Bíblia é clara. Tem outros profetas profetizando e Deus está se agradando do povo. Tem outros falsos profetas que estão dizendo que a bênção está para chegar. E o próprio Deus vai usar o profeta Jeremias para dizer: cuidado com os seus profetas que falam que vocês querem ouvir, que dizem em meu nome, falam em meu nome, mas eu não estou falando, porque a palavra que eu tenho liberada contra vós é uma só, e é de juízo, é de justiça. Eu não vou derramar chuva, eu não vou abrir porta, pelo contrário, a porta vai se abrir quando arrependimento for sincero do coração, mas a palavra ainda é uma só: se arrependam, voltem para o meu caminho. E é difícil você se permanecer firme nesse ministério. Eu estou pregando, trazendo o que aconteceu no passado. Mas se você entender e aplicar para os dias de hoje o que eu estou pregando, você vai ver que a semelhança de Jeremias para você que é jovem é a mesma. A semelhança do mundo em que ele vivia para o nosso, meu irmão, é a mesma. Porque enquanto ainda há um que Deus levanta para dizer a palavra verdadeira, o
profetas não estão em nosso meio, massageando o nosso ego, confortando o nosso pecado, dizendo que Deus está se agradando, dizendo que Deus está no negócio e Ele é conosco. Na verdade, Deus está de costa para nós, porque Isaías fala que o nosso pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a Bíblia é clara. Jeremias está falando ao povo: Deus quer arrependimento, Deus quer resgatar aliança, Deus quer comunhão com vocês, Deus não quer destruir vocês, Deus não quer punir vocês, Deus não quer enviar o mal, Ele está alertando por amor, porque Deus repreende e corrige o filho a quem Ele ama. Eu sou pai, eu estou diante de pais aqui também. E vocês que são jovens vão aprender a entender os seus pais aqui hoje, quando eles nos surpreenderem. E vocês acharem que porque eles são ruins, porque eles são maus, ou porque eles não querem que vocês façam nada. Não, é porque o amor é assim. Todo aquele que ama, ele se preocupa, ele zela. Ele não prefere de maneira nenhuma aquele que é amado sofrer. Aquele que ele ama pagar o preço. Quando Deus está usando o profeta Jeremias, Deus não está manifestando o seu juízo dizendo: eu não quero arrependimento, eu não quero sofrer, não, eu quero destruir vocês. Não, Deus está dizendo: eu quero que vocês entendam que se não voltarem para mim virá consequências, mas se voltarem, eu estou de braços abertos para receber, eu estou aqui para levantar, eu estou aqui para fortalecer. Se caiu, eu estou aqui para levantar. Eu não quero a Israel enviar a Babilônia para destruir. Eu quero que vocês entendam que o que eu quero com vocês é relacionamento, é intimidade, é comunhão, é aliança. Eu quero que vocês voltem a me adorar como me adoravam. Eu quero que vocês voltem a me buscar como me buscavam. Eu quero que vocês se entreguem para mim verdadeiramente, como eu desejo que vocês se entreguem. Aleluia, Deus. Só que para isso vocês precisam negar os seus caminhos, abandonar as práticas dos seus desejos e aceitar a minha vontade nas vossas vidas. O povo não vai aceitar a voz de Deus. E como toda palavra que sai da boca de Deus, segundo o profeta Isaías, ela não volta para si vazia, mas antes ela se cumpre naquilo pelo qual ela foi enviada. Babilônia vai vir, vai se cumprir o juízo de Deus. Não porque Deus é ruim, porque o povo não ouviu. Entenda isso daqui, entenda e preste atenção, porque isso vai ser de sua importância para vocês na caminhada com Cristo. Deus não é ruim, Deus não é ruim. E a repreensão e a justiça, ela se cumpre por não dar ouvidos à voz do Senhor. Deus não é um Deus que tem prazer em castigar, em repreender, em amaldiçoar, em fazer sofrer. Não. Só que Ele sabe que se preciso for, para despertar o nosso espírito, para sacudir a nossa carne, para nos levar de volta para o altar dele, ainda que humilhado, chorando ou sofrendo for necessário, Ele vai permitir. Mas Ele não vai abrir mão da nossa vida. Ele não vai abrir mão da nossa alma. Eu estou diante de pessoas aqui que já trilharam o caminho com Deus. Como eu disse, eu estou diante de muitos jovens aqui que estão trilhando esse caminho, que foram escolhidos para dar continuidade. E se vocês forem sábios e darem ouvidos àqueles a quem o Senhor levantou antes de vocês, e a palavra que vos é ensinada com fidelidade, vocês vão evitar muito sofrimento na vida de vocês. Vocês vão evitar muitas dores na vida de vocês. Vocês vão evitar muitas desilusões, muitas frustrações, e vocês vão desfrutar por causa da fidelidade, das bênçãos que Deus nos promete por causa da obediência. Como eu disse, é um prazer muito grande, um privilégio muito grande em andar com Deus na sua mocidade. Você pode ver dentro da história, toda vez que Deus queria levantar alguém para fazer algo grande, Ele sempre levantava um jovem. Quando Deus queria introduzir o povo na terra do Egito, para que o povo não morresse de fome, ainda jovem, Deus enviou José à frente. Com 40 anos, segundo a idade daquela época, ele era jovem. Deus levantou Moisés. Quando Deus queria um rei que fosse segundo o seu coração, com 17 anos, Deus vai levantar um menino lá de trás do pasto, lá de trás das ovelhas malhadas. Quando Deus queria um profeta, Deus vai levantar Jeremias na sua mocidade para dizer que antes mesmo dele nascer, eu já o conheci, tinha um propósito com ele. Agora entenda isso daqui. Quando o povo não deu ouvido, mas Deus precisa ainda
cumprir a sua palavra para que o povo volte a si, para que o povo volte a ganhar um relacionamento com Deus. Deus vai enviar, no meio de toda essa leva de gente que não deu ouvido ao Senhor, 4 jovens de 16 a 17 anos a nos contar a história, que tinham uma influência diferente dos demais. A Bíblia vai dizer, vai nos contar, e a história também conta, que Nabucodonosor, quando ele invade, ele leva dos filhos da realeza, das pessoas ricas, dos mais nobres, os jovens, para que servissem no palácio diante do rei. Milhares, a história conta, são levados. Entre eles está Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Aleluia! Quando eles chegam, a primeira coisa, a lógica, o primeiro sentimento que vem quando você está diante de uma repreensão de Deus, ou quando você está diante de um sofrimento que não é culpa tua, é culpa dos teus pais, é culpa dos teus avós que não devem ouvir a palavra de Deus, é normal vir um sentimento de frustração, de revolta, de ódio, o desejo de abandonar a Deus, porque o Deus que você o Deus que você serve tanto te deixou nas mãos dos seus inimigos. Porque o Deus a quem você diz e ouviu os seus pais falando, que abriu o mar vermelho, que fez fogo cair do céu, que derramou o pão no deserto, a água fez sair da rocha, não te livrou das mãos dos inimigos. É normal que venha o sentimento de desprezo por esse Deus. Isso é o que eu penso que aconteceu com a maioria. Porque quando eles chegam, depois de uma viagem de praticamente 5 meses pelo deserto, a maioria já se rende aos prazeres e aos costumes da Babilônia. A maioria se rende pela fome e pela sede e vão comer da comida apresentada aos ídolos do qual Deus tinha deixado claro ao seu povo que eles não deveriam se curvar. Eu já quero começar essa mensagem, vai ser breve, porque Deus revelou no meu coração, trazendo a primeira lição dessa mensagem: servir a Deus na mocidade é uma bênção, mas exige posicionamento, um posicionamento firme e claro com Deus. Porque muitos que estão com você vai ver muitos que servem a Deus do mesmo jeito que você serve, mas não tem o mesmo posicionamento que você, não vão ter a mesma fé que você, não vão ter a mesma devoção e a mesma entrega que você tem a Deus. E vocês vão ver muitos ao longo da sua caminhada com Deus se corrompendo com os prazeres desse mundo e dizendo para vocês que não tem nada a ver com o medo prato da Babilônia. Não tem nada a ver com a natureza da idolatria. Não tem nada a ver praticar o que o mundo pratica. Eu sei que vai parecer duro. Eu não quero ser duro na palavra, mas eu quero ser fiel para vos ensinar o caminho certo pelo qual vocês vão brilhar. Porque vocês estão aqui debaixo de um propósito. E por uma escolha de Deus, que não escolheu errado quando apontou o dedo para vocês. E é interessante que vocês aprendam desde cedo que está nos ombros de vocês uma responsabilidade muito grande. E vocês precisam viver a sua vida em glória do propósito do reino dos céus. Eu não estou dizendo que vocês vão deixar de viver por conta disso. Mas eu estou dizendo que viver para Deus, se entregar para Deus, é abrir mão das suas vontades, das suas capacidades, dos seus desejos, das suas conquistas, para viver os sonhos de Deus, para viver as vontades de Deus. Mas evangelista, eu vou ter que eu tenho para viver os sonhos de Deus, sim, mas eu tenho uma palavra de conforto para você. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são mais elevados os caminhos do Senhor do que os seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os sonhos de Deus maiores do que os sonhos que vocês têm para vocês. Então não se preocupe e nem fique pensando, como muitos pensam, que por viver para Deus eles viveram uma vida monótona, chata, sem diversão, uma vida só de compromisso, uma vida de regras. Não. Deus sabe do que vocês vão precisar. E Deus vai vos alegrar muito ao longo da caminhada. Vocês vão viver experiências maravilhosas com Deus. E vão desfrutar de uma paz e uma felicidade que só Deus pode proporcionar. Conquistas, muitas conquistas vocês vão viver para com Deus. Deus não vai nos deixar faltar nada. Tudo aquilo que tiver dentro do teu coração e que for desejado por vocês, o vosso Deus vai nos entregar pela sua fidelidade. Porque a Bíblia é clara em dizer que Ele realiza o desejo do nosso coração, mas quando Ele vê dentro do coração de vocês, e na frente do desejo de vocês, está a vontade de permanecer fiel
fiel a Ele. Ainda que seus amigos da escola se corrompam, vocês não vão se corromper, porque vocês sabem com quem vocês têm compromisso. Ainda que os seus amigos dizem para você não dá nada, isso não tem problema, pode fazer, vocês não vão fazer, porque vocês sabem que no seu coração não importa o que pensam a teu respeito, importa aquele que vos chamou, conhecendo as suas atitudes, as suas fraquezas, saiba que você permanece fiel a Ele, que você honra o compromisso de aliança que você fez com Ele. E se vocês fizerem caminharem assim, pode ter certeza que em todos os seus caminhos, zelos e cuidado, o Senhor os proporcionará tudo quando vocês precisarem. A história de Daniel Aleluia, meu Deus. nos prova isso. Glória a Deus. Só que é preciso posicionamento. Enquanto a maioria se rende, se corrompe aos costumes da Babilônia, 4 deles, tendo todos os motivos para negar a Deus, tendo todos os motivos para se corromper, tendo todos os motivos para ir nas ideias e no barulho dos amiguinhos da escola, tendo todos os motivos para acreditar que realmente servir a Deus não faz sentido, eles vão escolher arriscar as suas vidas, aleluia, mas permanecer fiel a Deus, caminhar com Deus, um caminho certo. Porém, para nós é um passo no escuro, porque nós caminhamos com fé e não por vista, e é um passo arriscado, aleluia, porque caminhar com Deus é caminhar de frente a ameaças, é caminhar de frente a rejeições, a desprezos, a zombaria, porque é por causa da fé que você defende o compromisso que você defende, ninguém vai entender, principalmente aquele que está preso aos prazeres dessa carne. Ninguém vai te entender por que você não vai numa balada. Ninguém vai te entender por que você vai ser fiel a Deus até o seu casamento, que não vai namorar e vai se preservar até lá. Ninguém vai entender o porquê que você é uma pessoa que não faz brincadeiras que desagradam ao Senhor, não que você tem que ser cara fechado. Mas ninguém vai entender o seu posicionamento. Não espere de maneira alguma, irmãos. Não espere de maneira alguma nessa noite a aceitação daqueles que não conhecem o Deus que vocês servem. Não esperem de maneira alguma a aprovação daqueles que não servem o Deus que vocês servem, porque vocês não vão ter a aprovação do mundo. E se vocês tiverem a aprovação do mundo, significa que vocês foram reprovados por Deus, porque o mundo só aprova aquilo que lhe agrada. E o que é que agrada aqui? Carne, prostituição, pecado, prazeres e tudo aquilo que a Bíblia reprova. Então, ser aprovado pelo mundo é ser reprovado por Deus. Ser reprovado por Deus é vir para a igreja, mas sabendo que naquele dia ele não vai te conhecer e seu nome não vai para lá. Ser aprovado pelo mundo é andar entre os prazeres, é ter muitos amigos, é ter ajuda sempre que preciso for, é ser conhecido, é ter muitos likes na rede social, é ter curtidas e comentários. Estamos vivendo a era da tecnologia, hoje só fala disso. Ter a aprovação do mundo é ser comum e igual aos do mundo. Ter a aprovação de Deus, muitas das vezes, é você, o seu quarto, o seu travesseiro, a sua cama, o seu joelho, as lágrimas derramando no seu rosto, o Espírito Santo do seu lado te consolando, mas tendo a certeza que em tudo Deus vai te honrar, tendo a certeza que em tudo Deus vai te guardar, tendo a certeza que em tudo Deus vai te fazer prevalecer e vai te fazer vencer diante das dificuldades. Aleluia! Porque olha para cá e me permita introduzir a mensagem, já vou encerrar porque o tempo já foi. Nós vivemos um tempo, eu quero usar agora os pais e os avós que aqui estão nessa noite, me permita o pastor também servir de exemplo. Nós vemos uma geração que tem tudo que nossos pais, o Senhor, na sua época de infância, não tinham. As coisas naquela época eram muito mais difíceis. Eu não sou velho, mas eu falo porque eu passei um pouco dessa parte, eu peguei o finalzinho dessa era. Eu lembro da televisão de tubo, que era uma caixa gigantesca assim, a dificuldade era para ter as coisas. Eu lembro que minha mãe, para refrigerar o refrigerante, ela colocava debaixo da cama, nós não tínhamos geladeira. O fogão era daqueles vermelhos, coloridos, que tinha uma aba assim, na lateral. Eu lembro dessa época. E mesmo com todas essas dificuldades, mesmo não tendo nada que você jovem tem hoje, o celular era telefone fixo. Depois dos anos lançaram aquele tijolão que era gigante assim. Eu lembro dessa época. Você da época do quando lançou o celular, jogo da cobrinha da continha.
Ficava doidinho para ter um celular, meus pais não podiam me dar. Hoje em dia, a tecnologia avança, fazemos de tudo através do celular. Conversamos com pessoas lá em Nova York através do celular. Naquela época não tinha. Mas olha para cá, pensa numa geração que era feliz. Você não se via falar que crianças, jovens, adolescentes se matavam por depressão, se trancavam dentro do quarto. Jovens que se vendiam as drogas tão cedo, tão cedo, muito menos. Não era, tinha, mas não era desfrutado, bonito e gosto. Jovens, grávidas com 12, 13 anos, não tinha isso. Não tinha. Agora olha para cá. Nós somos a geração que mais tem tudo. A geração que os pais dão tudo. Tem tecnologia, tem televisão, tem Wi-Fi, tem notebook, tem tablet, tem tudo. Mas é a geração mais fraca e doente que nós vivenciamos na face da terra. A geração que mais se vê casos de jovens se matando por depressão. Eu não sei, você que acompanha a rede social, eu estava pensando quando o Senhor ia pregar hoje, porque eu ia ministrar, o Senhor falava isso no meu coração. O Senhor me fez, eu vi a Júlia pregar. Eu vi essa parte aqui, o Senhor me fez lembrar desse testemunho aqui agora. Não sei se vocês conhecem aquele jovem, Rodrigo Amendoim, se não me engano, que há pouco tempo nas redes sociais havia estourado, estava no auge da fama, ganhando dinheiro, veio do nada, da pobreza, do interior, estourou o TikTok, esses negócios, estava ganhando dinheiro, e de repente, conquistando tudo que ele sempre tinha vontade de conquistar, o pai ajudava, ele se matou. Por quê? Antes de se matar, ele fez um vídeo depressivo. Porque as pessoas criticavam nas redes sociais, criticavam a sua forma de ser, de falar, o seu trabalho. Ou seja, a vontade dele, ou a necessidade dele era de ser aprovado por todos. Quando a aprovação não veio, o que ele fez? Tirou a própria vida. Eu te pergunto, você conhece a vida desse jovem da salvo? Valeu a pena ter conquistado tudo? Valeu a pena lutar pela aprovação? Por que você está trazendo isso, evangelista Henrique? Porque caminhar agradando o mundo é caminhar em busca dessa aprovação. Mas quando as coisas apertarem, veem e elas vão apertar. Quando a dificuldade bater na tua porta, ela vai bater. Essas pessoas que te aprovam, ou que dizem, estou contigo, é nós, estamos juntos na escola, não vão estar lá com você. Não dá vontade de se matar, bater. Essas pessoas não vão estar com você. Esses amigos não vão lá te dar um abraço, trazer um consolo. Mas caminhar com Deus, sendo zombado pelo mundo, sendo rejeitado pelo mundo, não sendo entendido pelo mundo, mas o seu posicionamento de fé é ter a certeza que o dia que a vontade de chorar bater, vai ter um amigo lá te consolando dentro do teu quarto. O dia que a tristeza tentar te alcançar, vai ter um espírito chamado sangue que vai alegrar a tua vida e vai te colocar de pé. O dia que o problema bater, por mais que não esteja amigo nem parente com você, você nunca estará sozinho. Exige posicionamento, e o posicionamento para com Deus exige uma entrega muito grande, uma renúncia maior ainda, só que traz honra. Porque ninguém entendeu o posicionamento de Daniel, Israel, Azarias e Ananias, ninguém entendeu. Só que olha para cá, nenhum dos outros jovens viveram o que esses 4 jovens viveram. Nenhum dos outros jovens foram tão honrados como esses 4 jovens foram honrados. Todos os outros eram apenas jovens comuns. A Bíblia não nos dá nem nome dos outros. Não dá destaque de nenhum deles. Mas destaca 4 que não tinham muitos amigos. Não era aceito pelo mundo. Não era aprovado pelo mundo, mas tinha vida com Deus. Entenda isso daqui. O nome que o mundo te dá, a fama que o mundo te dá, ele mesmo tira. Não te sustenta. Mas o nome que Deus te dá, a graça que Deus te dá, a honra que Deus te dá, não só te sustenta, te preserva, como te faz ser conhecido como servo de Deus e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e conhecido através da tua vida. Aleluia, meu Deus. Para isso, o tempo já foi. Para isso vocês foram chamados. Isso é uma outra oportunidade, se Deus me permitir, a gente termina essa mensagem. Para isso vocês foram chamados, jovens. Agora eu vou dirigir direto a vocês. Como eu disse, para dar continuidade, mas para fazer com que o reino do céu seja conhecido através da vida de vocês. Para fazer com que o Deus que chamou os seus pais, que usou os seus pais, que preservou os seus avós, os apóstolos, os profetas antes de vocês, sejam conhecidos. Ninguém entendeu o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, diante da fornalha, quando eles não quiseram se dobrar.
Quem sabe aos olhos do mundo fala, vocês são santos demais. Para que isso? Vocês são extremistas demais. Não, Deus não busca isso não, Deus quer seu coração. Mentira do diabo, mentira gospel, em nome de Jesus. Para, não dá nada não, escutar um funkzinho de vez em quando, não dá nada. Dá sim, dá muita coisa, dá quebra de aliança, entristece o Espírito Santo, do qual vocês é templo, dá sim. Mas evangelista, você não está entendendo lá na escola, ninguém é crente. E se eu me posicionar como você está dizendo aí pela Bíblia, ninguém vai me aceitar, porque todo mundo se dobrou lá. O que é que vão pensar de mim? Vão me jogar para escanteio, vão me dar galha da fornalha, pouco importa. Importa que vocês caiam da fornalha, tendo a certeza que não se dobraram diante do mundo e permaneceram fiéis a Deus. Porque se vocês permanecerem no posicionamento, todos aqueles que te rejeitaram, todos aqueles que olhavam para você com olhar estranho, não entendiam o seu posicionamento, vai ter que olhar para você, vai ter que perguntar qual é o teu nome e vai ter que te usar como referência, porque Deus vai se manifestar através da sua vida. Vão ver do teu lado o quarto homem, vão ver que anda com você uma presença que eles não conhecem. Vão ver que tem dentro de você uma alegria que eles não conhecem. Vão ver que tem dentro de vocês uma paz que eles não conhecem. E tudo isso vai gerar desejo neles. E vocês de rejeitados vão passar a influenciar os seus amigos. Esses jovens tinham duas escolhas: ser influenciado pela cultura do mundo ou influenciado pela fé do mundo ao seu redor. Todos os seus amigos foram influenciados pela Babilônia, mas eles, por não se deixarem influenciar, influenciaram toda a Babilônia. Pelo posicionamento de Daniel e dos outros três jovens, Nabucodonosor teve que reconhecer que só Deus é o Senhor. Pelo posicionamento desses três jovens, desses quatro jovens, Dário teve que reconhecer que só Deus é o Senhor. Ciro teve que reconhecer que só Deus é o Senhor. O mundo os rejeitou de começo, mas depois o mundo teve que reconhecer que Deus era na vida deles, e eles não se corromperam com o mundo. Agora não é o mundo que está querendo que eles sejam iguais ao mundo, agora é o mundo que está querendo ser iguais àqueles quatro jovens, por causa do posicionamento que eles tiveram para com Deus. Então eu encerro com essa lição, não deu tempo de aplicar as outras. Mas como eu disse, quem sabe muito tempo o Espírito Santo nos permitir. Mas eu creio que foi o que o Espírito queria falar, é mais importante. Glória a Deus. Posicionamento para com Deus é difícil, exige renúncia, exige entrega total, sim. Vai te excluir de muitas coisas, vai excluir pessoas do seu grupo de amigos, vai te fazer ser estranho, vai, por um tempo, por apenas um tempo. Mas quando a honra de Deus começar a descer por causa do seu posicionamento, quando a sua fidelidade para com Deus começar a ser aprovada, e ela vai ser aprovada, quando Deus do céu começar a olhar para vocês e Ele vê em vocês agrado aos olhos dele, aquelas pessoas que te excluíram, aquelas pessoas que te afastaram de você, vão voltar e vão dizer: ei, quem é o Deus que você serve? Fala para mim, como é que eu faço para ser como você? Como é que eu faço para ter essa presença que você carrega? Como é que eu faço para ter essa paz que você tem? Como é que eu faço para ter essa alegria que você tem? Como é que eu faço para ter esse brilho que você tem? Vocês vão dizer: é simples. Sabe aquele céu ali? Sei. Acima dele tem uma onde está a lua, o sol e as estrelas. Acima dele tem outro céu, que é onde está sentado aquele que me faz ser feliz, aquele que me faz ter paz, aquele que me dá alegria, aquele que me dá conquista, aquele que me guarda, aquele que me chamou, aquele que me zela. Porque vocês, jovens, foram chamados para influenciar os amigos da escola, os amigos vizinhos, o mundo e toda essa geração que está se matando buscando prazeres aí fora, que está se matando buscando alegria onde não tem, porque a alegria que o mundo dá, o mundo todo é passageiro, e quando acaba a única coisa que fica são os problemas que você procurou. Mas a alegria com Deus, ela não é passageira, a alegria com Deus, ela é permanente, as conquistas que Deus dá é permanente, aquilo que Deus te proporciona vai ser permanente. Vocês vão ver amigos conquistar o mundo, vocês não vão conquistar com Deus, mas vocês vão ver Ele perdendo o que eles conquistaram, e aquilo que Deus deu para vocês vai permanecer, vai permanecer, vai permanecer, porque foi Deus quem deu e Deus vai
gelar. E aquilo que Deus colocou na mão de vocês vai trazer os amigos de vocês para cá, vai fazer os amigos de vocês quiserem ser aceitos por vocês. Mas entenda aí, suporte o tempo da rejeição, suporte o tempo da exclusão, suporte o tempo em que não vão te entender por causa da sua fé, mas não abra mão do seu Deus. Não abra mão do seu compromisso com Deus. Não abra mão de ouvir os conselhos do seu pastor. Não abra mão de meditar na Bíblia e entender o que Deus quer de vocês. Não abra mão da santidade do Espírito Santo, porque são essas coisas que vão te dar honra diante dos homens e vão te dar honra diante de Deus. São essas coisas que vão te fazer ser conhecidas pelos homens, porque você já é e vai continuar sendo conhecido por Deus. Esse evangelho precisa continuar sendo pregado. Eu não estou profetizando morte de ninguém aqui, irmão, jamais. Mas vai chegar um tempo em que todos nós fecharemos os olhos. Vai chegar um tempo em que seu pastor fechará os olhos. E se não tiver alguém aqui, que são vocês para continuar, a igreja Só Deus e a Luz vai fechar as portas. A obra que Deus começou na vida de vocês vão parar. E os jovens que Deus tinha um projeto de salvar através de vocês vão perder-se, vão se matar, vão entrar no crime, nas drogas. Eu falo porque eu tive que vir de lá. Quem sabe uma hora eu conto meu testemunho para vocês terem noção também de que o mundo não tem nada para oferecer. Porque eu ganhava muito dinheiro por mês aí fora. Tinha tudo que o mundo podia me dar. Só que se fosse bom eu dava lá até hoje. Eu não devo muito dinheiro não. Mas sou feliz demais com Deus. E tudo que Deus me deu até hoje, nunca perdi. Tudo que o mundo me deu, Ele mesmo tomou. E tomou até o que não tinha me dado. Porque Deus me deu a comunhão com os meus pais. O mundo tomou. E não foi o mundo que tinha me dado. Deus me deu um bom relacionamento com a minha mãe. O mundo tomou. Eu me tornei um jovem violento, desobediente, agressivo, que não obedecia a ela, desonrava ela. O mundo tomou. Mas Deus restituiu pela misericórdia. Era para eu estar morto. O mundo me proporcionou, sabe o que? Depois de tudo que o mundo me deu de alegria, uma facada, quase tirou a minha vida. Rejeição, prisão. Mas Deus foi lá no fundo do poço e me resgatou. Para eu poder estar aqui hoje pela misericórdia, falando para vocês. E vai aparecer muitos pratos diante de vocês ao longo do caminho, dizendo que aí fora é bom. E vai vir nos dias em que vocês vão estar sendo provados. Nos dias em que o céu vai se fechar e a bênção não vai descer, porque o diabo sabe trabalhar. E nos dias em que você mais quer uma resposta de Deus, ele não vem, porque você está fraco. Você vai estar triste. O diabo fala: agora vem cá, aí. Seu Deus não te responde, seu Deus não te dá o que eu preciso, vem para cá. Eu te dou o que você quer e muito mais. Vai aparecer muitos convites, tentadores, que vão tentar a carne de vocês. Vão tentar, vão balançar o sentimento de vocês. Aleluia, meu Deus. Só que vocês vão ter sempre dois caminhos. Uma palavra bíblica para vocês. Eis que o Senhor coloca vocês diante de dois caminhos: o da bênção e o da maldição. O da bênção, se permanecerem fiéis e obedecerem, coloca de pé, etc. Mas o da maldição